Rádio Nova Mania, emissora da região metropolitana da Serra Gaúcha. O tempo todo com você. Nova Mania, Nova Mania. E hoje a gente está recebendo no nosso estúdio o nosso grande parceiro, como estava anunciando antes, nosso amigo João Henrique. Tudo certo, João Henrique? Tudo bem, boa tarde, meus amigos. Tudo tranquilo com esse calor. Tá muito quente. Muito quente, muito quente. Tá muito fervendo quente. aí fora por 33 graus. É o que é o nosso verão aqui de Caxias É o do nosso Sul, verão, né? Falta um mar aqui pra ter esse calor desse... Exatamente. Esqueceram desse detalhe. Calor tudo bem, mas e cadê o mar? Cadê o mar? Cadê a Aqui, praia? Desse calor aqui podia É. ser friozinho pra gente trabalhar. Exatamente. Ainda mais no meu dia a dia de advogado, com camisa, gravata, paletó. Nossa senhora. Você sofre, tem que andar sempre social, com camiseta, tudo Eu mais evito aí. o máximo, Evandro. É. Eu, assim, ó, tem que ser só na necessidade mesmo. Mas eu evito bastante o uniforme de advogado, como brinco na internet. O uniforme de advogado é o paletó, a gravata. Rapaz do céu, com esse calor aí não dá. Quando Não é dá. frio até tá tranquilo. Ah, não, quando tá frio, tá tranquilo, né? E eu gosto Aí de um tá numa friozinho. boa. É bom, né? O frio e demora um pouco até chegar, porque o outono começa aí pra mês de março, né? O outono, Ih, então tá longe. E o outono também não é sinal de frio. É. O outono também tem lá o seu verãozinho aí de maio e tudo mais, onde a gente sempre fica naquela expectativa do frio mesmo, que é o que alimenta a economia também aqui da Serra Gaúcha, não é mesmo? É Isso o que aí. alimenta a economia, o nosso frio. Vamos aproveitar esse calor aí para se refrescar um pouquinho. Então, é o seguinte, estamos falando de verão, calor, clima todo ele voltado para festividades agora em breve aí no mês de março vai ter o carnaval, também Festa da Uva 2019. Você acompanha os programedes aqui da programação da rádio. Nós estamos desenvolvendo material para você ficar bem informado e também fazer de um jeito diferente, aí, voltado para todas as mídias e plataformas. Também é um dos temas aqui do nosso site e é por isso que o nosso amigo João Henrique se encontra aqui no estúdio da rádio para falar sobre volta às aulas. A volta às aulas, os cuidados, principalmente na compra do material escolar, que é onde a gente vai se deter nesse assunto. Passado o período de férias, né? Mais uma volta às aulas, início da compra do material escolar. A lista em mãos, é preciso muita atenção, não somente no preço, mas também com a qualidade dos produtos. O Inmetro aí, inclusive, fez um alerta no começo desse ano para os pais responsáveis. Na hora de escolher os itens da lista, é preciso adquirir produtos certificados, né, que ostentem o selo de identificação de conformidade do Instituto. Isso ainda evidenciando que entendem os requisitos de segurança previstos no regulamento. E é isso que a gente vai falar também. O principal, né, os materiais escolares, a lista de material escolar que assusta os pais. Chegar essa época do ano aqui, pá, mas que lista é essa? Não, e são listas gigantescas, né? Exato. Até eu tava conversando com o meu sócio ali no escritório se eu lembrava se quando eu era pequeno era desse jeito. Mas hoje cada vez é maior a lista, né? Muito e grande. 80% do que é pedido nas listas, Evandro, agride o Código de Defesa do Consumidor. 80%. 80% é a média das listas que a gente analisou no escritório. Então, o consumidor tem que tomar um cuidado. O consumidor que paga direito, Claro. a escola privada, principalmente, e também da escola pública, porque não é proibido tu doar alguma coisa. Tu tem a boa vontade, tu quer levar certas coisas para tua escola, a municipal, estadual, não tem problema. A questão é a obrigação. A obrigatoriedade. Isso Tem que ter esse material. tem que ter esse material. É. Não tem problema. Eu lembro quando eu era pequeno, a gente sempre levava uma latinha de salsicha para a festa junina da escola, cada turma levava uma Claro. coisa. Isso é uma questão de boa vontade. Então, vem a lista. Tu quer entregar lá para a escola, tua escola municipal, estadual, não tem problema. No momento que te obrigarem para matrícula, ou te obrigarem para entrar em sala, ou ficarem te constrangendo por causa disso, daí passou do limite. E no que passa do limite, tem que procurar os órgãos competentes, né? Você viu várias listas escolares. A maioria está pedindo quais são os itens abusivos aí na lista de material escolar. Eu tive que anotar, para tu ter uma ideia da quantidade. Você tem aí São alguns dos itens anotados dessa gigantesca lista são aí. Em mais de 60 itens que a gente conseguiu organizar, que o Código de Defesa do Consumidor proíbe e as escolas estão pedindo.
principalmente as privadas, né? Se ficar lendo aqui, eu acho que mata o programa, mas vamos lá. Álcool, Principais. algodão, argila. Teve uma lista que tinha balde de praia. Balde de praia. Balde de praia. Balões, bolas, brinquedos, caneta pra lousa. Isso é um meio de trabalho, é que a escola exatamente. não é pra criança. Então, fitas, elástico, envelopes, esponja para pratos. Esponja para pratos é material que a escola tem que ter, né? Tem que ter, né? Não é uma obrigatoriedade do aluno levar, né? Maquiagem, marcador para retroprojetor. Pelo amor de Deus, né? Isso aí é uma questão de funcionamento da escola. Tudo que for para funcionamento da escola, pública, privada, não é obrigação dos pais em fornecer. Então, e essas listas são absurdas. E a gente tem que cuidar do abuso da obrigatoriedade. A gente tem que cuidar disso aí. Certo. Isso aí são itens obrigatórios. Então, olha, se pede aí folha A4. Eu sou do tempo que pedia aí a folha peso 60, folha A4. Pediam também, na época, lápis de cor, um dinheiro pro Xerox, né, que o pessoal sempre dizia, olha, vai vir a apostila e tudo mais. Isso está dentro do uso do próprio aluno, que se o vai aluno ser usa, beneficiado com isso, né? faz parte da lista, ela é permitida, né? Está dentro do teu cronograma de trabalho. Dentro do cronograma Agora, de trabalho. essas aí, pedindo o álcool, balde de praia, argila e também esse outro item que você falou. Plástico, de por exemplo, plástico. classificador, para classificar as pastas, sabe? Esponja de lavar louça, Esponja de lavar louça. sabe? São questões... Só se vai ter uma Tinta. matéria Teve que uma- vai ser lavar a louça na matéria, né? Sabe? Específica. Teve uma que tinha toner para impressora. Olha o absurdo. Não, E o aí valor, né? É uma questão, é um instrumento caro, não é uma... Não, exatamente. Então, a gente tem que cuidar dos abusos. A gente tem que denunciar. Quando é questão privada, uma escola privada, tu tem que ir ao PROCON. O PROCON é atuante nessa questão e faz essa fiscalização. Quando é pública, tá? Repetindo, tu pode querer doar para tua escola pública, não tem problema. Mas quando tu sentir coagido, obrigado, tu pode fazer uma denúncia municipal nas escolas municipais, inclusive no Alô Caxias. Pode ligar no Alô Caxias para fazer essa denúncia. Escolas estaduais têm a ouvidoria do governo do estado, tem a coordenadoria da regional de educação. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. A gente não pode ser coagido, obrigado. Essa é a palavra. O pessoal que vem te procurando aí, vários pais vêm procurando aí a instituição, sindicatos e até mesmo o PROCON para reivindicar essa questão aí desses itens colocados aí. Tá tendo bastante procura ou é mais um alerta? Não, tem bastante procura, já não é desse ano. Essas listas não estão abusivas de agora. Então, a gente já começou antes porque já sabia dos outros anos, tanto na minha atuação de advogado no sindicato, como no escritório, porque as pessoas ficam apavoradas. Porque às vezes tu tá pagando uma mensalidade, ou mesmo tu não tá pagando, tu não tem aquelas condições de comprar tudo aquilo. Às vezes, mesmo em escola pública, tu tem que pagar van, transporte escolar, e tu não tem condição de pagar aquilo ali. Então, o pai fica, às vezes, desesperado. E a gente tem que cuidar, que acontece muito coação, quando as pessoas chegam ao ponto de humilhar os pais e os alunos por não levarem certos instrumentos. Isso é grave. Isso é muito grave. Isso O coleguinha levou e tu não levou. Exatamente. Essas questões assim. Então a gente tem que tomar esse cuidado. A gente tem que se proteger para não ocorrer isso. A gente tem casos de boletim de ocorrência por ameaça por causa de não levar material escolar. Ameaça de que tipo? Você não vai entrar na sala de aula? Não vai entrar na sala de aula, tu não vai participar das brincadeiras, tu não vai fazer parte dos joguinhos, tu não vai... Questões graves, assim, de exclusão do aluno do grande grupo de alunos. A maior parte é da rede municipal, estadual ou privada? Não, os maiores problemas são nas privadas. Nas que daí particulares, atinge diretamente o Código de Defesa do Consumidor. Que já está pagando a mensalidade, alto valor. Um alto valor, né? Não é a escola pública, tu vê as listas, mas muitas dessas listas me ajude, por favor. Sim. A frase e é a pessoa ajuda espontaneamente, não acontece uma a gente não discriminação. viu né? tanta essa questão de coação e Sim, obrigação em questões de escolas públicas. Pode ocorrer, mas não chegou a nós essas notícias. E se ocorrer, o pessoal, os ouvintes, podem buscar os órgãos competentes, que eles estão todos alertas, porque isso está grave, está muito
Tá muito evidente, né? E cada vez pior. Como você falou aí, o pessoal pode participar da nossa live, também pode mandar o WhatsApp 99683-1676. Muita gente chegando aqui na live, né, para debater e também, tiver alguma dúvida, ou se você que é pai e tem aí o seu filho, a sua filha matriculada, principalmente na rede particular de ensino, ou alguma outra instituição de ensino aqui de Caxias do Sul, gostaria de se manifestar, é só mandar aí uma mensagem na live ou também no nosso WhatsApp. João Henrique Leone Ramos, você também trabalha no escritório de advocacia, você também é Sim. advogado. E qual medida cabível, além, claro, de procurar o PROCON ou algum órgão de defesa do consumidor, os pais que estão nos acompanhando poderiam tomar, assim? Questão privada, é o primeiro Certo. ato é o PROCON, que é o ato administrativo, que existe esse órgão para isso. Muitas vezes tu busca direto o judiciário ou alguma coisa, sem procurar a questão administrativa, o judiciário até não gosta. Então, é sempre o PROCON na questão consumidor. Quando tu for coagido, for humilhado ou alguma coisa, daí sim. Se busca primeiro um boletim de ocorrência na Polícia Civil, pode ser feito até online, no site da Polícia Civil, e busca teu advogado de confiança Claro. para entrar com uma ação indenizatória. Ou até uma queixa-crime contra o agressor, vamos dizer assim, o que humilhou. São atos posteriores. A questão consumidora e a questão da humilhação pessoal. Então, esses são os dois passos que a gente tem que tomar primeiramente, são esses. Né? Certo. Então, procurar os órgãos competentes e também procurar o seu advogado de confiança. Confiança, a Polícia Civil, eles estão... Tanto que tu conversa com policiais, ontem a gente teve o prazer de conversar com eles estão acostumados a ver questões abusivas, de humilhação, inclusive teve uma escola já que foi chamada a Brigada Militar no momento que aconteceu. Isso no último ano que passou. No ano que passou, lá no início do 2018. Por causa dessa questão também. Por causa da questão de humilhação, porque a criança os pais não tinham condições de dar todas as listas, que inclusive a parte que é permitida eles tinham dado, mas a parte que é ilegal, eles falaram que não iam dar, e houve daí bate-boca, uma humilhação, e inclusive precisar chamar a viatura da Brigada Militar. Complicada a situação, né? Chegar nesse extremo aí. Olha, Caxias do Sul, uma das cidades aí que a gente tem o maior orgulho de ter aqui como a nossa programação da rádio. A rede estadual e municipal vão voltar das férias, falta menos de um mês, né? Menos de um mês, pro dia 20, né? Tá menos previsto. De um mês. As escolas de educação infantil dia 2. Dia 2 já. Então tá os pais quase. precisam trabalhar e tudo mais, educação infantil, creche, maternal. E aí já até o dia 20, o pessoal já retorna no ano letivo aí normal. Isso a gente está falando na questão do material escolar, que os pais têm que ficar atentos, não devem se sentir pressionados, procure os órgãos competentes. E também no que diz respeito ao transporte escolar, também é um outro cuidado que o pessoal... Transporte escolar é outra questão que... Na hora de contratar o transporte escolar. Acontece muita questão no transporte escolar. Tanto que há campanhas de vários PROCONs, que nem o de Santa Catarina, por a questão do transporte. Para ver se... Primeiro passo, peça todos os documentos do cidadão que tu vai contratar. Do motorista, da empresa, enfim. Peça todos, inclusive a autorização da Prefeitura Municipal. Que a Prefeitura Municipal, por exemplo, Caxias do Sul e as outras da região, também a gente sabe que faz uma fiscalização forte nisso, eles têm inclusive que fazer documentações novas a cada 6 meses, eles têm que fazer vistorias na van, no ônibus, a cada 6 meses. Então, pegue todos esses documentos. Exija cópia, mostre, verifique, ligue no Alô Caxias, por exemplo, e vê, os documentos aqui são verdadeiros, esse cidadão está apto a transportar meu filho. Uma coisa que acontece muito, Evandro, é as escolas indicarem alguém, ou as próprias escolas terem esse transporte. Então se elas indicarem alguém, nem que seja uma lista, eu dou pro Evandro uma lista de 3 nomes, a escola é corresponsável sobre esse atendimento. Porque ela está encaminhando... Está indicando alguém. Então eu tenho que cuidar também na hora da indicação. Do transporte escolar. Então, verifique, converse com esse cidadão responsável. Tu vê hoje que acontece que os veículos têm que ter um cuidado maior.
Tá? Aqui tem vistorias, tem em Caxias do Sul, existe uma questão séria nisso, mas é sempre bom os pais ficarem de olho. Outro ponto, Evandro, é os contratos. Vê o contrato de consumidor, de prestação de serviço que tu está assinando com esse prestador de serviço. O que está escrito lá? Quais são as obrigações? Quais são suas obrigações? Porque às vezes, muitas vezes, nos procuram depois e tu não tem o que fazer, tu assinou um contrato. Exato. Tu assinou um contrato e daí tu vai buscar a anulação de um contrato, é outro trabalho. Muitas vezes esses contratos são mal feitos mesmo. E são prejudiciais a uma das partes. Mas até tu ir buscar isso no judiciário, às vezes tu ir atrás disso, com o judiciário lento que nós temos, tu não consegue. O custo-benefício, às vezes tu acaba até desistindo por questão de incomodação. Então é melhor ver antes essa situação. Verifica antes para evitar. É sempre aquela questão, né? Contratual, tem que sempre olhar como é que é. Questão da mensalidade também, questão aí de se o transporte ele está sendo ágil, se oferece segurança. Acho que a segurança é o principal, né? Consultar os pais que já usaram esse serviço. A melhor indicação é sempre de pai. Exatamente. A gente vê na experiência da própria educação infantil, que a gente advoga bastante nessa questão por causa do sindicato, Claro. tu vê que as melhores indicações são de outros pais. Porque já usou o serviço, já aprovou, ou se não gostou, já disse, olha, esse transporte aqui, né, tive problema e tudo mais. Então, esse selo aí de qualificação é identificável nas vans, nos veículos de... Já tem o selo, né? Quando Já tem o passa selo pela da prefeitura, vistoria, tem tudo. o selo, tem o papelzinho, parece um alvará, é quase igual. Tu pode pedir, vai estar na van. E, inclusive, peça cópia desses documentos, é teu direito. Exatamente. Quando tu vai assinar o contrato, peça cópia. Se comunique com a Secretaria Municipal de Trânsito para ver se eles estão regulares. E qualquer coisa, denuncie. Ali sim, na Secretaria Municipal de Trânsito. Guardas de trânsitos têm um convênio com a Prefeitura Municipal, com o Governo do Estado. Eles são também fiscalizadores das vans, ônibus. Ligue para a Guarda de Trânsito de Caxias, nossos amarelinhos que falam. Eles também fazem essa fiscalização no dia a dia do transporte escolar. Do transporte escolar. Legal. E essa questão aí também, eu faço essa pergunta aqui, eu não utilizo transporte escolar, mas tem aí aquela questão, o transporte escolar em Caxias, qual que é o percentual? Tu tem talvez os dados que estão atuando, vans, alguma coisa assim? Nos números, não fui atrás. Mas acredito que a grande maioria já esteja legalizado, já trabalha de uma forma correta. Uma minoria talvez não tenha. A Secretaria de Trânsito de Caxias é muito ágil, sempre foi nessa questão. Sempre foi ágil, né? Sempre foi. Tanto que nossas leis são mais duras que outras cidades. Por a questão a idade do ônibus e da van, são questões que em Caxias são bem mais pesadas do que outras cidades. Um próprio exemplo da Visat também. A Visat, 5 anos, tem que trocar os ônibus. As vans também. Algumas são em 10 anos, dependendo do tamanho do veículo. E eles acabam comprando esse veículo zero, e quando bate 5 anos ou 10 anos, dependendo do tamanho do veículo, eles vendem para outras cidades, porque outras cidades eles podem trabalhar. Em Caxias, não. Caxias E a vistoria aqui em Caxias é, inclusive, mecânica. Não é só aquele olhar por cima, olha se o pneu tá careca, coisa, não. Aqui a Secretaria de Trânsito faz vistoria, inclusive mecânica. Parte elétrica, mecânica, tem todos os itens de segurança também. Os cursos que os motoristas têm que ter, sabe? Então, o que às vezes acontece, Evandro? O Evandro passou em tudo, né? Tem o curso do transporte coletivo, tá lá o nomezinho dele certinho na van, daí é o João que tá dirigindo. Então, cuida quem é o motorista. Não for o que está ali no papel, na plaquinha, liga para a Guarda de Trânsito. Isso é também bastante importante, né? Depois, caso venha acontecer alguma coisa, né? Mas estava tudo certo, estava tudo legalizado, mas vai ver o motorista não era o mesmo que estava, né? Que nem você falou, né? Não, tem que ser o que está habilitado para conduzir, que tem, né? Os cursos está preparado para uma emergência. Porque é trânsito, né? É trânsito. Nessa loucura, qualquer um de nós é capaz de sofrer um acidente, inclusive uma van, um ônibus, e ter esse preparo para retirar as crianças, sabe? Então, isso pode acontecer. A gente vê casos que foi em Sananduva, se não me engano, 2 anos atrás, que as crianças acabaram sofrendo mais lesões, até uma faleceu, o motorista se apavorou e correu. Em vez de retirar ela da van que começou a pegar fogo.
Daí tu já vê em outros exemplos que o motorista estava preparado, inclusive, de cortar o cinto de segurança e tirar as crianças da van quando a van pegou fogo por causa de um acidente. Então, esses cuidados. Se o motorista não está preparado, o medo Se apavora, ele se preocupa em se salvar, sair correndo e esquece que está transportando. É responsável por aquelas crianças, pequenas vidas, né, que são transportadas diariamente. Aí. E a gente tem que ver outra questão, Evandro, é o cinto de segurança. As maiores ocorrências em Caxias do Sul com transporte escolar é a falta do uso de cinto para as crianças e cadeirinhas. Tá? É obrigatório também. Vans, ônibus, é obrigatório cadeirinha, é obrigatório cinto de segurança. E os motoristas são obrigados a não colocou o cinto, não pode andar. Claro, isso passa pelos pais também conversar com os filhos, porque criança tu sabe, né? Mas não é fácil. Sim. A criançada tem que colocar o cinto, tem que e a van também, eu li em alguma matéria também a respeito de como deve se comportar o transporte escolar. Tem o motorista, claro, está preocupado com o trânsito, tem uma série de outras obrigações para fazer, para garantir a segurança. E aí, quem que cuida da criançada lá atrás? A turminha do fundão e tudo mais. Que criança tem que dar uma atenção especial. É obrigatório ter um cuidador dentro da van? Alguém que fica na porta? Ou não é obrigatório isso? Não é obrigatório ter um cuidador. O que tu vê agora nos carros mais novos? O sistema eletrônico, o computador de bordo do carro cuida das crianças no sentido de a porta não está 100% travada, a van não anda. Certo. Sabe? Boa. São questões que estão se modernizando, mas vêm das fábricas. Essa questão de ter que ter um cuidador, vamos dizer assim. Sim, alguém para cuidar, abrir a porta, ficar ali e tal. Tu vê que muitos prestam esse serviço. Tu tem, principalmente quando são carros maiores, são transportes maiores que fica um para abrir a porta, descer a criança, entrar na escola. Porque o motorista que busca na tua casa aí, pai, o teu filho, ele é responsável por deixar dentro da escola, não é largar ali na frente e corra, ou largar na esquina. Ele tem que pegar... Uma quadra antes, não consegui estacionar, tô com pressa e tal. Ele é responsável da criança. Pode fazer a diferença no também. momento que entra na van até... para entregar para professora, para educadora, pro recepcionista da escola, dependendo da categoria da escola, cuidar da criança. Exatamente, então são os cuidados aí que os pais devem ter. E caso aí das vans escolares e também de material escolar, que é o tema pauta de hoje, né, aqui do nosso fim de tarde, já estaremos aí, mas já tá falando um mês antes, mas passa voando, né? Voando. Hoje é dia 23 de janeiro, já dia 2 volta as aulas na rede de ensino de educação infantil. E até o dia 20 já nas outras modalidades privadas, também. Estaduais e municipais voltam às aulas. Então, e tem que ter um tempo para se organizar. Às vezes muda de escola e contrata van para lado, para outro, e compra de material, tem que pesquisar. Porque isso eu vi em reportagens, até não lembro a fonte, que chega a ser variar de 100% o valor do material escolar. A mesma marca, o mesmo modelo. Então tem que pesquisar bastante, né? Porque os custos são muito altos. Muito altos, ainda mais na realidade que a gente vive hoje, né? Cortar gastos aí é sempre importante aí. Para que a gurizada já é exigente, quer um caderno um pouco mais bonito, quer um caderno de marca, depois vem os livros, depois vem outro material. Pessoal, tem que pegar leve aí nessa lista de material escolar, né? As escolas com os uniformes, né? Muitas têm uniformes. Exato, pai. São vários tipos de uniformes. Então, só que, por exemplo, uma privada. Tu contratou uma privada e lá tem que dizer que tem que ter tantos tipos de calça, tantos tipos de casaco. Às vezes tem vários tipos de regata disso e tipo daquilo. Aquilo é uma escola privada. Tu assinou um contrato. Exatamente. Tu aceitou isso. Aceitou que tem que ter todos esses... pré-requisitos aí da escola privada. Exatamente. Né? Uma escola pública é diferente. Se ela obriga o uniforme, ela tem que ceder o uniforme. Então, são situações e situações. Então, os pais têm que ficar de olho também nisso. Do momento que tu contrata uma escola privada e ela diz que o uniforme é tal, tu assinou o contrato, tem que concordar, tem que comprar o uniforme, mesmo sendo às vezes abusivo, porque eles têm a loja própria. Tem a loja própria também. Loja própria. O que a gente tem que cuidar é a venda casada. Venda casada é crime contra o consumidor, também está no Código de Defesa do Consumidor. O que é a venda casada? Eu te obrigo eu preciso comprar um uniforme, um casaco.
Mas daí tu tem que comprar a calça junto, ou tem que comprar 2 casacos juntos. Ah, tem que comprar a agenda e tem que comprar a merendeira. Vendas casadas não podem ocorrer. Compra a merendeira, já vem a agenda, e aí também... Eu entendo, isso aí é proibido, né? Aliás, em todos os setores, né? Todos os setores, Esse é um venda deles, casadas. Né? A gente vê muito em mercado venda casada, né? Tu é compra um o que sabão mais em tem. pó, vem um amaciante junto. Isso é venda casada, isso aí é legal. Aham. Né? Então, é uma prática abusiva que ocorre no nosso dia a dia. Sim. E aí, então, para os pais, sempre fique esse alerta para que fiquem de olho na questão até da venda casada, questão dos uniformes escolares, lista de material escolar, que é o tema pauta também aqui do nosso site, e em breve também a nossa matéria, a gente vai subir o vídeo aí no canal do YouTube para você poder assistir uma vez mais esse bate-papo aí. Estamos no dia 23 de janeiro, você vai ver ainda muito falar dessas questões. Material escolar, transporte escolar, tudo isso que a gente falou, então tá lá registrado, todas as dúvidas aí gentilmente cedidas aí, tiradas. Nosso convidado João Henrique Leone Ramos. E Evandro, os pais têm outra questão de consciência. Eles devem visitar a escola, entrar na escola, pública, privada. Eles têm o direito de olhar todas as dependências das escolas, públicas ou privadas. Eles têm o direito, inclusive dever como pais, né? Vamos ser sinceros, não sou pai, mas eles teu têm... filho, né? Dentro da escola. Inclusive, uma questão que é importante, que os pais cheguem para a educadora, para a professora, para a moça da limpeza, para a senhora que cozinha lá, o senhor que cozinha lá. Pergunta se ele está recebendo salário direito. Pergunta se as verbas trabalhistas estão bem. Pergunta se ele está sendo bem tratado lá. Pergunta se ele tem condições. Olha a alimentação que tem lá, olha as geladeiras. A gente não está servindo uma comida aí com péssima qualidade, daqui a pouco na merenda escolar também. Converse com os... É tema também que envolve uma pauta só disso aí também. Só disso aí. Só da merenda escolar. A gente já viu escolas com alimentação muito poucas. Inclusive foi noticiado, foi público nas conveniadas ali que uma escola tinha, que o almoço foi uma banana. Uma banana de almoço. De almoço. E a gente tem até de comida estragada e vencida nas escolas. Eu fiquei sabendo até de escola particular. Eu ia chegar ali. Escolas particulares com valor alto, servindo comida, bolachas salgadas, vencidas há 2 anos para as crianças. Meu Deus então, do céu. pais, entrem na escola, converse com os funcionários, longe do chefe delas, longe dos proprietários, pergunte. Porque se esse funcionário está bem tratado, pago direitinho, ele vai cuidar melhor das crianças porque ele está mais motivado. Então isso é um cuidado que tu pode ter. Vai lá e abre as geladeiras. Olhe os vencimentos dos alimentos que estão na despensa. É um cuidado porque escolas acontece privada, pública, que o custo é baixo, alto, acontecem esses absurdos com alimentação. O pessoal pensa, não, porque a escola é paga, vai estar com a alimentação em dia, vai ser a melhor de todas. E às vezes é ali que está ali que está o problema. Porque a escola pública tem a merendinha aí, tem o pessoal que cozinha bem e tudo mais, então até não seria tanto problema, mas mais aquela escola que quer economizar, e na hora de economizar vai cortar o custo, às vezes aí na hora de servir o lanche, a merenda, né? Eu já ouvi depoimentos de pessoas que sofreram muito por estar servindo essa comida, mas a pessoa precisa do emprego. Ela não tem como acabar falando. Então assim, de chorar na minha frente, desesperada porque ela serviu comida estragada para as crianças. Só que isso, a gente fez denúncias à Defesa Sanitária sem essa pessoa saber claro. que foi vindo dela, para ela não perder o emprego, porque ela precisa do emprego. Então, parte dos pais cuidarem disso também. Porque os pais pressionando os proprietários é uma coisa, o funcionário não consegue pressionar. E nem deve, né? Que nem se falou, custa o emprego dele depois, né? Custa o emprego dele. Pelas tantas acaba perdendo o emprego aí. Muito bem, a gente fica muito agradecido aí por esse tema, esse assunto aí que é muito importante, extrema relevância aí aqui em todas as plataformas da Rádio Nova Mania, e também a gente vai daqui a pouco subir a matéria completinha, escrita, digitada aí para quem quiser ler mais detalhes aí no nosso site radionovamania.com. Amanhã você retorna então aqui com o Momento Senal. Amanhã eu volto, amanhã como apresentador, para incomodar mais um pouco. Mas tá muito legal aí o Momento Senal, aí o pessoal tá aceitando muito bem essa nova proposta,
que é um novo sindicato aí de Caxias do Sul, trabalhando de uma forma, como vocês mesmos dizem, uma forma inovadora, né? Uma forma diferente. Exato. Porque o sindicato hoje, se ele não renovar, ele vai morrer. Porque o sindicato ele ficou muito tempo refém daquele imposto sindical, refém de... E daí ficou uma mamata. Não, o sindicato tem que ser atuante. Quando tu é atuante, a pessoa quer fazer parte do sindicato. E eu te digo uma coisa como advogado trabalhista do Sindicato Senalba. Evandro, a gente foi fazer uma negociação na Fiergs, tá? Pra tu ter uma ideia o que foi. De um lado, defendendo os trabalhadores. Eu, como advogado, o presidente do Senalba, Clayton Mello, e o presidente da FESenalba, da Federação, Dr. Ior, tá? Do outro lado, defendendo as empresas. 16 pessoas. Economistas, contadores, 3 advogados, gestores disso, gestores daquilo, antropólogos. Então, assim, para defender o trabalhador tem que ser unido e ficar junto com o sindicato. Mas, claro, cobre do seu sindicato. Sindicato não é para enriquecer sindicalista. Sindicato não é para isso. Sindicato é para trabalhar. E outra coisa que a gente tem que ter atenção é que o sindicato tem que se renovar. Aquela história de fechar fábrica, brigar com o patrão, brigar no sentido de brigar mesmo, não é assim. Hoje existem meios como comunicação, como a rádio, que a gente está criando um programa para falar com a... Tornar informativo, né? Tornar algo que as pessoas possam ter o contraponto, troca de ideias, né? E os meios judiciários. A gente usa bastante lá a Justiça do Trabalho, usa bastante o Ministério Público do Trabalho. Por quê? Porque eu não tenho que ir para o enfrentamento pessoal. É um enfrentamento de defesa do trabalhador, mas de um jeito moderno e sério. Então isso é a gente até sempre a gente brincou de criar, que a gente buscou essa nova rádio para um novo sindicato para a gente fazer esse programa nas quintas-feiras. Isso é muito bom. Essa nova mania aí que vai pegar e já está pegando, com essa novidade aí, tá de portas abertas sempre, com conteúdo de grande relevância, né, que vocês estão desenvolvendo, até parabenizar. Amanhã já podemos adiantar aí qual que vai ser o tema de amanhã para o programa Momento Senalba. Amanhã nós vamos falar dos nossos trabalhadores da área da cultura. Muito bom. Da área da cultura. Até nós vamos trazer uma defensora ferrenha da cultura caxiense, que é a Cecília Poça. Cecília, ela já esteve aqui na rádio uma vez, inclusive, então, muito bacana. Ela é uma guerreira sobre a cultura e nós vamos trazer ela aqui e um trabalhador da área da cultura. Legal, na ocasião ela falou sobre o Financiarte também. Isso, ela é presidente do Conselho Municipal de Cultura. E ela é uma abnegada, né? E ela não ganha dinheiro com isso, ela é representante comercial, a vida dela é outra, mas ela para tudo para lutar pela cultura. Pela cultura, isso é muito bom. Vai ser muito bem-vindo aí amanhã, a gente vai ter certamente mais um grande programa no Momento Senalba dessa quinta-feira, toda quinta então, como tem aquela chamadinha aí, o pessoal já está acompanhando a rádio. Toda quinta-feira, às 6 da tarde, programa Momento Senalba. Manda abraço aí pro Clayton Mello também, que estava assistindo a live antes. Grande Clayton Mello. Ele também se puxa, né? Não, o Clayton se puxa. Às 6 horas da manhã tá numa escola, às 9 tá outra. Até a gente estava brincando que o carro do sindicato lá em tantos anos fez 10 mil quilômetros, ele já fez em 4 meses 3 mil quilômetros. Então ele tá girando nas escolas. Girando, exatamente. E a bela estrutura que vocês têm aí, a gente fez uma matéria e com o Clayton ele estava fazendo uma blitz do bem na frente de uma escola, primeiro degrau, se não me engano. A gente fez uma filmagem aí, mostrou. Vocês têm aí um trailer também, né? Onde o pessoal pode entrar aí. Tem trailer que a gente faz um atendimento móvel. Atendimento móvel. Tanto jurídico como outras áreas do sindicato na frente das escolas. Para ficar mais fácil para o trabalhador poder entrar, sentar, conversar. Não é para conversar na rua. Exato. E às vezes também não poder conversar na frente do patrão, porque às vezes tu tá querendo tirar dúvida, e tu sabe que às vezes tu sofre perseguição. Então daí a ideia do Clayton nesse trailer foi de inovar através desse trailer. E a gente inovou bastante também a questão dos vídeos, a gente faz na página do Senalba Caxias, até na minha página do Facebook, se quiserem acessar, é João Henrique Leone Ramos. Então a gente faz bastante questões, dúvidas trabalhistas e outras questões que ajudam. Fica bem interativo, bem dinâmico. Fica. A gente gosta, a gente está aprendendo junto. Inclusive contigo aqui, que tu está nos dando várias dicas. Claro. A gente está aprendendo junto com a tua experiência de jornalista, né? Certamente vai fazer grande diferença aí. Bom, vamos agradecer toda a turma aí, todo o pessoal que esteve acompanhando a nossa live. Tem algumas pessoas chegando aqui, tem o Éder Oliveira. Mandar abraço aí pro Rodrigo Marques também.
Edevaldo Albuquerque, também nosso amigo lá de Farroupilha, grande Odilon Tesser também está acompanhando a live aí do nosso fim de tarde. Deixa eu ver aqui também, Fabiano de Souza, o André Moraes também entrou aí, o Clayton também estava assistindo, Diego Tormes de Farroupilha, mandar alusão aí para Ana Santos também. Quanta gente chegando aí, Jair Minuso, enfim, a Margarete Conceição, pessoal que está curtindo também, vai compartilhando, vai mandando aquele abraço. E também dúvidas, a gente vai deixar essa live aí no Facebook para quem tiver dúvidas e também subir esse conteúdo no canal do YouTube também, no nosso site. Tem o Franco Pelizaro também, o Emerson Costa, Paulo Ricardo, o Conrado Ranzolin Filho. Quanta gente chegando, hein? Bastante gente. É muita grande gente abraço, chegando, engrandecendo irmão Conrado, grande abraço, Franco. Franco, dos maiores conhecedores de cidadania italiana de Caxias do Sul, ele e o pai dele. Pode vir na rádio. Pode vir um programa. A tradição, a história que seu Giorgio Pelissaro tem e o Franco, o filho Pelissaro, o conhecimento deles da questão italiana é algo impressionante. Já vamos fazer o convite aí para vir aqui para o estúdio da Rádio Nova Mania e falar. Falar um pouco aí sobre a cultura italiana também. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço, estou sempre à disposição. E a gente se encontra amanhã, então, no Momento Senalba, aqui da Rádio Nova Mania. Até logo, até amanhã, meus amigos. Abraço. É isso aí, tá aí, grande bate-papo hoje com João Henrique Vargas, falando sobre os cuidados da lista abusiva aí de material escolar. Espero que tenha ajudado esse tema e certamente é de muita relevância aqui para a comunidade de Caxias do Sul e também para você que tem aí essa curiosidade, fiscalize, esteja mais próximo aí das escolas que o seu filho está estudando, seja privada, particular, enfim, todas as redes escolares também. Olha, a gente vai continuar a nossa programação, muita música e também convidando você para acessar o nosso site. Agora 6h41, temperatura que não baixa, em 32 graus neste momento em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e a gente segue. Tem o Momento Festa da Uva também, que a gente está vivendo em Caxias do Sul. Caxias, respira, Festa da Uva! 18h42. Nova Mania é Festa da Uva. Fatos, curiosidades e a história. A 7ª edição, inaugurada em 13 de fevereiro de 1913, foi a primeira a incorporar participantes de outras cidades, como Guaporé, Antônio Prado e Bento Gonçalves. Também os objetivos da feira mudaram algumas vezes. Em 1988 foi realizada para angariar fundos para a construção da Catedral de Caxias do Sul. A de 1918 teve como motivo a visita do embaixador da Itália à região. E em cada